Esses são os meus animes do coração, são os animes que eu espero que vocês tentem assistir. Eles variam de mecha pra fantasia, pra horror, pra romântico, pra harem invertido. É um monte de anime aí que eu acho que vocês podem gostar bastante. Então, se você gosta de anime, fica aqui comigo e vem assistir. Tengen Toppan Gurren Lagann. Oh, mano. Anime de 2007. Também é um anime de mecha, porém é em outro nível. Existem seres na superfície que atacam eles, então a humanidade mudou para o subsolo para evitar ser assassinada por esses monstros na superfície. Tirando o episódio 8, que o episódio 8 é horroroso, eu chorei que nem uma cadela, odiei. Tirando o episódio 8, é aquele tipo de anime que é demais, é exagerado e eu amo. O anime é basicamente mostrando a história de Simon. É uma das pessoas que moram no subsolo e ele quer libertar o povo dele, trazendo as pessoas para a superfície. E a história começa a se desdobrar ali. Vale super a pena assistir se você gosta de anime um pouquinho mais despojado, um pouquinho mais pro lado da comédia. Gurren Lagann super vale a pena. Vamos falar de um dos meus animes favoritos, e esse é engraçado. Especialmente se você assiste bastante anime, se você assiste bastante séries, você vai gostar desse anime que é chamado Gintama. Gintama começou em 2006 e foi até 2018. Então, 12 anos de anime. Gintama conta a história, principalmente a história de Sakata Gintoki, que é um ex-samurai. Essa história se passa em Edo, que é atualmente Tóquio, em Japão. Porém, Edo foi invadido por alienígenas. Foi proibido o uso de espadas, então samurais foram completamente exterminados ou caçados, então não existem mais samurais no Japão. E o que é legal em Gintama é que eles fazem homenagens, porém de uma forma bem engraçada, de outros animes. Então você vai ver homenagem a Dragon Ball Z, então, por exemplo, o personagem principal vai se vestir de Goku, ou ele vai falar uma frase bastante conhecida de Vegeta, ou você vai ver um inimigo vestido de Frieza. É muito engraçado, super recomendo, super vale a pena conferir. A gente vai para um romance. É um romance, comédia e musical. É o Nodame Cantabile, de 2006. Nodame Cantabile conta a história de Megumi Noda, conhecida como Nodame. Ela se muda para um apartamento e, coincidentemente, um dos seus colegas na escola, Shiniki Chiaki, ele mora do lado, ele é o vizinho dela. Como é que eles se conhecem? Nodame que vai conhecer Chiaki porque ele ficou tão bêbado que ele acabou dormindo na porta de Nodame, pensando que estava na porta da casa dele. Nodame, quando ela viu o Chiaki dormindo na porta da casa dela, apesar deles não se conhecerem, ela se sentiu bastante preocupada com ele. Então o que ela fez? Ela trouxe o Chiaki pra dentro de casa, deixou ele dormindo na casa dela. Chiaki acabou acordando no dia seguinte, quando a Nodame estava tocando piano. E a Nodame é muito talentosa, mas muito talentosa mesmo. Ela tem um talento para piano que é absurdo, porém ela é uma bagunça. Ela é bagunceira e o Chiaki é completamente o oposto disso. Ele é muito correto, tudo é limpinho, tudo é organizado, tudo é diferente. O que acontece é que Nodame se apaixona pelo Chiaki e ela começa por si só falando que eles são namorados. É bastante interessante, é bastante legal, super vale a pena. Eles têm também live action, que é o filme. O filme, surpreendentemente, foi um filme muito bonitinho. Acho que são 1 ou 2 filmes, mas é muito bonitinho, vale a pena também conferir. Mas Nodame Cantabile, esse é legal pra quem é romantiquinho ou quer só um anime só pra relaxar. Depois que eu terminei assistindo Iron Blood Orphans,
o Gundam do Iron Blood Orphans, que eu falei que eu chorei que nem uma cadela, eu assisti Death Parade. Não foi muito esperto da minha parte. É um anime que conta a história que segue The King. The King é um bartender no bar Queen The King. E esse bar é um dos muitos misteriosos bares no mundo sobrenatural. E esses bares são visitados por pessoas que, quando duas pessoas morrem ao mesmo tempo na Terra, elas são enviadas a esses bares para participarem de jogos mortais, para mostrarem suas verdadeiras naturezas, suas verdadeiras faces. E com isso, o bartender vai servir de juiz para decidir se as pessoas vão ser reencarnadas, se elas vão voltar para a Terra, ou se as pessoas vão ser enviadas para o vazio. Porque não existe na realidade um céu e inferno nesse anime. Eles até explicam que as pessoas pensam em céu e inferno, porém o que existe nesse universo que eles vivem é reencarnação ou o void, o vazio. Super vale a pena. E é tão curtinho, é super curtinho. 12 episódios, super vale a pena assistir. Black Lagoon conta a história de um grupo de mercenários conhecidos como Companhia Lagoon. E esse grupo de mercenários tem três pessoas, que são Revi, que é uma americana chinesa de Nova York, e ela é uma assassina. Dutch, que é um afro-americano, ele lutou na Guerra do Vietnã e ele é o líder do Companhia Lagoon. E Benny é tipo um nerd que era um estudante da Universidade da Flórida. Como qualquer grupo de mercenários, eles fazem diferentes tipos de serviço. Num desses serviços, eles sequestram Okajima. Okajima, que é basicamente um funcionário de escritório de uma companhia japonesa. Ele é muito acostumado a fazer negociações com grandes empresas, então ele é um excelente negociador e ele é bilíngue, então ele fala inglês e ele fala japonês. Numa dessas missões, a Lagoon acidentalmente sequestrou Okajima, e como eles perceberam que Okajima é muito bom negociador, eles vão convidar Okajima para se juntar à Companhia Lagoon. Como Okajima está bastante frustrado com a sua vida atual no Japão, com a sua vida de salaryman, Okajima aceita e ele se torna Roku, ou Rock. Eu não sugiro assistir esse anime com as crianças na sala. Pelo menos 16 pra cima, porque tem momentos que é bastante violento. Vamos lá, estamos quase no final. Tenho mais 3 animes pra vocês. GTO, ou Great Teacher Onizuka. Great Teacher Onizuka, vamos ver qual é o tipo de série. É uma comédia dramática de 1998. GTO conta a história de Eiichi Onizuka, e ele é um ex-membro de uma gangue de motocicletas. Então você já viu, né? Eiichi se formou em uma universidade de terceira. Ele se graduou para ser um professor. Ele deu muita sorte e foi contratado para uma escola muito renomada para tomar conta da turma problema. Eiichi muito bom em dar aulas em lições da vida, sabe? E aos poucos ele vai auxiliando os alunos com seus problemas pessoais ou estudantis e conquistando a confiança desses alunos que eram a turma terror da escola inteira. Great Teacher Onizuka é um dos animes mais relacionáveis, porque você consegue se colocar no lugar de qualquer um daqueles personagens. Se você não era aquela criança ou aquele professor, você era o amigo dele, sabe? Mais um anime que eu super sugiro, mas é um anime que muita gente já assistiu, provavelmente até o ano passado, porque eles fizeram um remake. É o Fruit Basket, ou Cesto de Frutas, que foi primeiramente exibido em 1999 e foi refeito em 2019.
é um anime de harem invertido. O que é harem invertido? Harem invertido, um anime onde você tem o personagem principal que é uma menina, ou uma mulher, ou uma garota, ou uma pessoa do sexo feminino que se identifica no sexo ou no gênero feminino, e um monte de homem. Então é o inverso do harem, que seria um homem e muitas mulheres, é uma mulher e muitos homens. Então, Fruit Basket conta a história de Toru Honda, e ela perdeu a mãe em um acidente de carro quando ela era apenas uma estudante, acho que do ginásio. Ela vai morar com o seu avô paterno, porém a casa do avô está em reforma e o avô foi morar com a filha dele e com os filhos dela, com os netos dele. E perguntou se Toru podia ir morar com alguma das amiguinhas de escola dela. Toru, ela tentou conversar até com uma das amigas dela, mas ela já tinha 5 pessoas morando com ela e a outra amiga dela morava num apartamento muito pequenininho, então não tinha como ela ficar morando. Ela não quis nem perguntar porque ela não queria preocupar ninguém. Então Toru, como ela sempre não gostava de deixar as pessoas preocupadas com ela, ela decidiu que ela ia montar uma barraquinha de acampamento num cantinho e ela ia morar lá e não contou pra ninguém. E estava funcionando muito bem até um dia que teve um deslizamento de terra que desabou e acabou com a barraquinha dela quando ela não estava na barraca. Ainda bem, né? Ela descobriu que nessa região onde ela montou a barraca moravam os amiguinhos de escola dela, Shiguri, Yuki e Kyo. Como ela começou a morar lá, na casa dos Soma, ela eventualmente acabou descobrindo que os Somas são uma família que sofre de uma maldição. E qual é a maldição? É a maldição dos animais do zodíaco chinês. Então, quando as pessoas estão muito fracas ou são abraçadas por alguém do sexo oposto, elas se transformam em um dos muitos animais do signo do zodíaco chinês. Então, cada um das pessoas dessa família representa um dos animais. Cada pessoa é magicamente igualzinho ao animal. Eles têm a personalidade muito semelhante, é muito bonitinho, eu super recomendo, confere. E o último é um anime que eu acredito merecia, mas merecia mesmo ter mais amor, receber mais amor, ter mais divulgação, porque é um anime que eu nunca ouvi ninguém falar. Eu assisti porque eu não tava passando e eu resolvi assistir, mas não tinha ninguém que nunca conversei com ninguém que assistiu esse anime. E é um anime que foi televisionado e feito em 2005. O anime é chamado Mushishi. Mushi é um ser sobrenatural que tem um corpo físico que parece bastante primitivo. Porém, nem todo mundo consegue ver um Mushi. Tem certas pessoas, digamos que abençoadas ou privilegiadas, tipo mediúnicas, que conseguem ver esses seres. E essas pessoas são conhecidas como Mushishi. O anime segue Ginko. Ginko é um Mushishi que viaja pelo mundo tentando estudar e entender melhor as aparições dos Mushis. Ele ajuda as pessoas que estão sendo afetadas pelos Mushis ou que estão sendo afetadas por qualquer tipo de entidade sobrenatural ou problema que não tem explicação. Eu acho o traço lindo. O anime me dá uma sensação de paz. Quando eu tô assistindo aquele anime, me dá uma sensação de paz, me dá uma sensação de relaxamento, sabe? Parece uma meditação. É um anime que, se você tiver a oportunidade, assiste e me diz o que vocês acham. Foi longo, foram 15 animes que eu completamente e totalmente, absolutamente peço, por favor, assistam. Se vocês já assistiram, se assistiram algum desses animes, deixa aqui embaixo, me comenta, me fala o que vocês acham deles. Se vocês odiaram, me fala por que vocês odiaram. E vamos conversar. E me dê a sugestão dos animes que vocês gostam. Quais são os animes que vocês sugerem que eu preciso ver? Eu tenho muito mais anime que eu super sugiro, mas o vídeo já tá gigantesco. Se gostou, clica no gostei.
se não tá inscrito no meu canal, mas fica à vontade, não custa nada. Mesmo não postando, eu tô sempre aqui respondendo qualquer pergunta, qualquer comentário que vem. Brigadão por ter ficado aqui comigo até agora. Me conta o que vocês acharam. Me conta se vocês já assistiram esses animes e até mais!